Ora, muito boa tarde. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola tem nova liderança. Valente Luís Bezerra é o responsável de uma comissão de gestão que nos próximos 90 dias vai liderar um processo de reforma na Igreja Universal. É justamente com este novo responsável máximo da IUR de Angola com quem vamos conversar nesta edição do Jornal da Tarde. Estamos aqui diante de uma virada no processo que envolve bispos angolanos e bispos brasileiros na Igreja Universal. De acordo com o Diário da República, a Igreja agora passa a ser tutelada por bispos angolanos e o senhor é o líder. Eu queria nesse momento, primeiramente, agradecer a Deus e depois, em seguida, agradecer a esses bravos pastores, considero bravos, que nesses 8 meses não foi fácil, foi difícil, passamos todo tipo de humilhação, passamos todo tipo de discriminação dentro da instituição durante muitos anos. O bispo, durante a conferência de imprensa, disse que vai agora liderar a Igreja. Há um período de 90 dias para preparar a Assembleia Geral. Como é que vai ser esse processo de reforma? Esse processo de reforma é um processo que nós podemos considerar que nós já começamos praticamente esse processo de reforma. Esse processo de reforma já está instalado tanto aqui em Luanda como também nas demais províncias. Nós iremos alterar muita coisa dentro dos estatutos da Igreja. A questão do património da Igreja Universal também foi abordada durante a conferência de imprensa. A Igreja tem mais de 300 templos em todo o país. Como é que vão lidar com essa questão do património? Porque sabe-se que algum património, inclusive, já foi vendido pelos bispos brasileiros. Como é que vocês vão lidar com isso? Os patrimônios vendidos, isso é da responsabilidade das autoridades. Temos os tribunais, o processo está a decorrer aos tribunais, então está na responsabilidade da justiça angolana. Só uma última questão, o que é que vai acontecer aos bispos brasileiros, aos angolanos, que não se revêem nessa comissão de gestão? São bem-vindos, todos são bem-vindos, Mas eles, apesar de não se reverem, vão ser expulsos da Igreja? O que é que vai acontecer? Não, com certeza que não serão expulsos da Igreja. Não serão expulsos da Igreja. Cada um é livre de decidir. Quem quiser ficar, fique. Quem não quiser, que tome o seu rumo. Mas não vai ser nós que vamos exigir a ele que você será obrigado a sair ou você será obrigado a ficar conosco. Serão bem-vindos, a decisão é pessoal e nós vamos respeitar. Muito obrigado. Conversamos com o novo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Está em Diário da República. Nos próximos 90 dias, esta comissão de gestão vai liderar a Igreja para a realização de uma Assembleia Geral. De acordo com o que disse o novo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, vamos assistir a algumas mudanças no Estatuto da Igreja Universal. Há também aqui uma nota para fecharmos este nosso apontamento. A Igreja Universal, e foi dito aqui nesta conferência de imprensa, suspende todos os programas da Igreja que são apresentados quer na rádio, quer na televisão, e também há outro ponto que marcou esta conferência de imprensa que tem justamente a ver com aquilo que serão os desígnios da Igreja Universal do Reino de Deus daqui para frente. A palavra reconciliação foi uma das mais ouvidas durante esta conferência de imprensa, ou seja, a Igreja tem as portas abertas para todos. Ninguém deverá ficar de fora deste processo, é pelo menos essa a intenção da nova liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. É certamente um assunto ao qual vamos regressar com outros desenvolvimentos ao longo do dia, aqui na televisão pública de Angola.
Bezerra Luís é o novo líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. O Diário Oficial apresenta o Bispo Bezerra como o coordenador da Comissão de Reforma, tendo como conselho consultivo todos os bispos, pastores, obreiros e membros da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu apelo aos obreiros, aos membros, à reconciliação. Apelo aos meus irmãos pastores, que nós somos o número de mais de 300 pastores, e nós temos ainda do outro lado cerca de mais de 70 pastores nacionais. Nós apelamos à reconciliação, o perdão mútuo e não pouparem esforços para a reconciliação à família universal. O Diário Oficial de 24 de julho de 2020 destaca a destituição, dissolução dos membros de direção dirigidos pelo bispo brasileiro Onirilton Gonçalves, em função da violação sistemática dos estatutos e direitos dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola. Esta situação da venda do patrimônio veio agudizar problemas que o clero estava a viver de forma interna. A discriminação racial e coação à castração ou vasectomia aos pastores figuram da lista de violações. Daí a decisão do Estado angolano. Eu sofri essa operação em 1996. A minha esposa engravidou, tinha 2 anos de casado, éramos novos nessa experiência, e quando demos a conhecer a liderança da igreja, nós sofremos retaliações na reunião. Nos colocaram de pé e falaram muitas coisas. Vocês não têm visão, vocês não deveriam ter feito isto, que não é assim, vocês, se querem fazer a obra de Deus, você tinha que pensar em não fazer filho. Daqui para frente, a Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus tem a missão de, em 90 dias, convocar e realizar a Assembleia Geral Ordinária. Queremos deixar claro que queremos que a igreja que estamos a constituir agora seja uma igreja voltada para o próximo, não voltada tanto para interesses próprios. Enquanto decorrer o processo de transição na Igreja Universal, os programas de rádio e televisão ficam suspensos e as investigações na Procuradoria-Geral da República vão prosseguir. A partir do momento que foram comunicados, nós esperamos, e porque foi mesmo aconselhado e até informado, a suspensão desses atos, ou seja, destes programas de televisão e de rádio. Atualmente, a Igreja Universal do Reino de Deus tem 325 templos em todo o país, sob custódia da Comissão de Reforma, que denunciou nesta conferência de imprensa a venda de casas, terrenos e templos por parte dos bispos brasileiros. E o fundador, Edir Macedo, de nacionalidade brasileira, agora é tratado como ex-líder da IURD, Angola. E em comunicado, a direção da IURD, liderada pelos bispos brasileiros, diz que tomou conhecimento que os dissidentes convocaram ilicitamente, de forma fraudulenta, uma pretensa Assembleia Geral Extraordinária que deliberou a destituição e dissolução dos verdadeiros membros da direção da IURD. O documento reitera que os legítimos membros dos seus órgãos sociais foram eleitos em Assembleia em dezembro do ano passado, tendo sido os resultados comunicados às autoridades competentes. A direção dos bispos brasileiros acrescenta que vai...